nome. E Ele também nos chama pelo nome, a segunda circunstância e propósito que Deus nos chama pelo nome é para termos um coração aberto à correção e transparente. Gente, quem tem um coração aberto à correção e um coração transparente, já caminhou muito, já anda em maturidade. E eu queria que você abrisse comigo Lucas 10, 40. Lucas 10, 40. Lucas 10, 40 diz assim: Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres, e foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que a minha irmã fique aí sentada, enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Olha, Marta. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, quando o Senhor falar contigo 2 vezes seu nome, sai correndo. Chiquinho, Chiquinho. Fulaninha, Fulaninha. Falou: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com tantos detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa, ninguém vai tomar isso dela. Mas Marta queria que Maria fosse lavada no meio daquela sala. Ela veio falar mal na frente. Ela falou: Jesus, tu não estás te irritando, porque eu estou bem irritada. Tu não está irritado, porque eu estou aqui, quicando igual bolinha de ping-pong dentro da cozinha, trabalhando igual uma louca. E essa Maria fica no teu pé. Fala para ela me ajudar, que eu estou cansada, estressada. Quem se identifica? Eu não falo mal de Marta de jeito nenhum. Tem hora que a gente vai na casa de alguém, sempre tem as Marias sentadas, não é? Não é assim? A pilha de louça, mas nem se oferece. Tem as curtidas, não tem as curtidas? Não é? Nem tchum. Vou te dar um conselho. Quando você for na casa de alguém, se ofereça para lavar a louça. Claro, se a anfitriã disser assim para você, não, imagina, dá uma insistidinha. Não recebe assim na unção: oh, glória, livrasse a tua serva, Senhor. Dá uma insistida. Às vezes ela só está com vergonha de aceitar. Amém? Voltando para a palavra. Aí, Marta estava indignada, só que ela não esperava, porque ela estava tão cheia da razão, que Jesus ia dar uma lavada nela. Ia dizer: Marta, Marta. Não, e o pior, né, ele ainda fala assim, ele dá uma lavada nela e diz: Marta, você se preocupa e se quieta com tantos detalhes. E apenas uma coisa necessária. Sabe a Maria? Ela está certa. Você já passou por uma situação assim? Que você foi crítica ou estava errado? Não, e está certo. Outro dia, sei que uma vez, eu e o Thelma, a gente teve um desentendimento. E eu estou na minha razão. Pódio da razão, né? Aí a gente foi conversar com o pastor Juscelio. A gente é pastoreado por vídeo, né? A gente foi fazer um FaceTime. Pastor, o negócio que está feio. Falei: que saber, não sei o que. Ganhei uma lavada. E ainda falou: e ele está certo. Eu falei: que vergonha. Minha cara assim no vídeo. Eu não podia olhar para minha cara no vídeo. Eu disse: meu Deus, a minha cara de tacho ali, ó. Por que eu não fiquei quieta? A ideia ainda foi minha de fazer a ligação. Entendeu? Tem vezes que Deus quer saber se você está aberto à correção. Porque é melhor passar vergonha, mas ser corrigido. É melhor você ficar chateado às vezes, porque a correção, no primeiro momento, ela é ruim, gente. Não, amo ser corrigido. Então, peraí. Não, gente. Amar a correção é diferente da correção ser boa. Você ama a correção porque sabe que é importante. Ela te reposiciona, ela te ajuda. Mas é difícil, é ruim. Quando alguém acha um defeito na gente, não é ruim. Meu coração chega a dar uma pontada. Quando alguém é assim: eu preciso conversar contigo. Me amoleço.
Eu não gosto, quer falar comigo, fala na hora, não vem que amanhã eu quero falar contigo. Aí, sempre quando eu sou corrigida, no começo eu tinha muita resistência à correção. Não sei se você se identifica. Não tinha problema, eu dava um jeito de mostrar que eu estava certa. As histórias mais mirabolantes, até um dia eu entender que isso era uma defesa, porque eu tinha um problema, eu achava que eu estar errada era estar rejeitada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, eu posso errar e vou errar. Você vai errar, aprenda a ser corrigida. Deus vai usar pessoas específicas para corrigir você. Ainda bem que para Marta, o Senhor, foi o Senhor Jesus que corrigiu, e foi duro, não foi? Vocês viram quando ele falou de Pedro? Porque Pedro ele tem um problema de se achar. Pessoas como Pedro se acham além daquilo que são. Mas Jesus escolheu Pedro. Jesus gosta de quem se acha também. Pedro se achava o cara. Pedro, na mente de Pedro, Pedro ia para a morte com Jesus de certeza. Ele ia se entregar. Pedro jamais imaginou que ia ter um galo no meio do caminho. Que ia cantar e que ia revelar que realmente ele não era tudo isso. E tem um momento que Jesus começa a querer mostrar para os discípulos, olha, Jesus, sabe gente, é que eu vou morrer numa cruz. Jesus começa a revelar, sabe quando Jesus começa a revelar para você os planos? Mas os discípulos não conseguiriam entender como que Jesus, o cara que vai salvar, vai morrer numa cruz. Tudo menos isso. Que vexame, uma morte vergonhosa. E Jesus veio para a vitória, para salvar. Sabe quando você pega a vontade de Deus para a sua vida e você pinta da cor que você quer e do jeito que você quer? E você, mas era tanta vontade de Deus. E Pedro estava assim, e Jesus foi falando. Jesus, olha só. A Bíblia, eu não vou ler aqui para não levar muito tempo, mas Pedro chamou Jesus à parte. Olha que petulante. Jesus está lá explicando, e aí Pedro, nada a ver. Ó. Vem cá, Jesus, vem cá. A Bíblia diz que Pedro, chamando Jesus à parte, repreendeu Jesus. Cara, como é que tu disse que tu vai morrer? Que negócio é esse, Jesus? Tu não vai. Jesus, mas na frente de todo mundo, arreda-te de mim, Satanás. Porque você não cogita das coisas do céu, mas da terra. Pedro levou uma lavada na frente de todo mundo. Foi Jesus que disse, arreda-te de mim, Satanás. Aí você vai ver Jesus, os filmes, você pensa, Jesus andava só assim. Jesus pegou um relho e quebrou as mesas. Jesus, ele que sabia corrigir. E quer saber? Ser corrigida é um sinal que você é filha. Porque o pai corrige o filho, a quem ama. Se você não tem correção, você não tem autoridade sobre a sua vida, você não tem pai. E teve um momento que Jesus fala com Pedro, que eu acho muito interessante, que foi a mesma coisa que ele falou, Marta, Marta. Quando ele fala, Chiquinha, Chiquinha. E ele falou, Simão, Simão. Eu não vou ler, mas está em Lucas 22, 31, se você quiser anotar. Simão estava se achando naquele momento, Pedro estava se achando, porque Jesus muda o nome de Simão. Ele diz, Simão, mas você não vai ser Cefas, vai ser pedra, porque sobre ti eu vou edificar a minha igreja. Ele muda, ele transfere o nome, ele dá uma identidade para Pedro. Mas no meio do processo o diabo ficou furioso, o capeta ficou com ódio, ele disse assim, mas esse Pedro é um mentiroso. Certo? O diabo passava raiva, o diabo não dormia à noite, porque olhava o Pedro lá, o corajoso, e o diabo sabia que Pedro ia negar. Sabia quem era Pedro. E aí, o diabo faz um pedido para Jesus, por favor, deixa eu passar esse Pedro numa peneira. Deixa eu te mostrar quem Pedro é. Como se Jesus precisasse, Jesus sabia quem Pedro era. E foi tão interessante que Jesus disse assim, olha, chegou para Pedro e falou, Pedro, deixa eu te falar uma coisa, o Satanás, sabe, o diabo, ele chegou para mim e disse que queria te peneirar como trigo. Com certeza nós ia dizer, em nome de Jesus, tu falou, Jesus, tu disse no teu nome, né? Está repreendido. O Senhor já repreendeu o capeta, mandou ele embora. Jesus falou, não, Pedro, eu não fiz isso. Eu orei ao Pai. Eu falei, Pai, ajuda ele quando ele for peneirado e ele descobrir quem ele é. Porque a peneira passou. E aí ele falou assim, Simão, Simão,
Satanás pediu você para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os teus irmãos, Pedro. Então, Deus falou, Simão, Simão, no mesmo processo de correção, de transparência, de verdade. Sabe qual é o maior presente que você pode dar para Deus e para as pessoas ao seu redor? Transparência. Por mais que seja feio, seja de verdade. Por mais que muitas vezes vai doer, seja de verdade. Fale a verdade. O terceiro, Ele chama o nosso nome também para nos transformar. Você vai ver Deus chamando o nome de pessoas. Lá em Gênesis 32. Quero ler com você, se você quiser abrir. Gênesis 32 mostra Jacó fugindo de Labão, seu tio, da casa do engano. Jacó tinha passado por um período de engano. O enganador, né? Para todo enganador, Deus tem um enganador melhor que ele. Por isso que a gente fala, para todo Jacó tem um Labão. Às vezes você se acha muito esperta, às vezes você vai cair na cilada. Outro dia eu conversei com uma moça, ela estava assim, ai, porque meu marido me traiu. Eu assim, e me deixou por uma moça mais nova. Eu falei, nossa, ouvindo ela, eu falei, mas tu é nova, eu disse. Tu é tão nova. Pois é, mas é que assim, eu já sou a segunda mulher dele. Aí eu falei, e a primeira ele deixou por causa de ti? É. Falei, casa de Labão, tu tá. Ela assim, o que é isso? Eu falei, então, vou te explicar o que é casa de Labão. Para cada enganador, Deus dá um enganador maior. Aquilo que você planta, você vai colher. Por isso que plantar verdade, plantar transparência. Às vezes eu fico assim, pensando, meu Deus, como é que a pessoa não caiu a ficha ainda? Outro dia também uma moça me abordou lá atrás, ela vindo na igreja, tudo. Aí veio falar, eu e meu namorado, a gente está numa crise. Eu falei, tá, eu já vou assim, meu Deus, me ajuda. Deixa eu entender esse namoro. O cara é casado, está no processo de separação por causa dela. Eu falei, filha, larga esse casamento em nome de Jesus. Esse homem tem esposa, esse homem tem uma família. Moça, deixa eu te ver. Eu falei para ela, quem é você? Você está dentro de uma igreja, você não consegue ouvir o seu Deus. A que Deus você está servindo? Eu falei, o Deus do seu umbigo. Nós estamos chegando a um tempo que aquilo que é, sabe, simples, que não precisava ser, vai ter que ser falado. A gente tem que entender quem a gente é. Eu até perguntei, mas é verdade, eu só perguntei assim para ela, eu só quero entender. Tu me perguntou de verdade, tu não sabe que isso é errado? Ou tu queria que eu não perguntasse mais fundo e orasse por ti? Não, eu sei que é errado. Eu falei, tá. Então tá, entendi. Porque não pode, Deus colocou dentro da gente o Espírito Santo, se não tem o Espírito Santo, tem uma consciência, né, gente? Eu não sei você, por bem menos a gente fica mal. A gente fica, será que... Então, eu entendo que para cada mesmo enganador, Deus vai dar um enganador maior. E Jacó aprendeu duras penas na casa de Labão. Ele está fugindo de Labão. E lá no 32, 22, fala que durante a noite Jacó se levanta. Ele sai da casa de Labão com toda a família dele, com tudo que é dele. Ele passa o rio. E olha que interessante, lá no 24 diz assim, com isso Jacó ficou sozinho no meio do acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. E quando o homem viu que não poderia vencer, tocou na articulação do quadril de Jacó e a deslocou. E o homem disse, deixe-me ir, pois já está amanhecendo. E Jacó, porém, respondeu, eu não deixarei ir enquanto não me abençoar. Qual o seu nome? Perguntou o homem. E ele falou, Jacó, respondeu ele. E o homem disse, seu nome não será mais Jacó. De agora em diante você se chamará Israel. Sabe de uma coisa? A Bíblia diz que Jacó passa um rio sozinho. O rio do Jaboque. E Jaboque fala isso mesmo, travessia, passagem, final de um ciclo.
E ele passa a família dele, mas ele volta para aquele lugar sozinho. Sabe alguns lugares que você precisa voltar sozinha? Existem guerras que a sua família não vai lutar com você. Existem guerras que são para você lutar sozinha. Jacó passa todo mundo em segurança e volta para aquele lugar. E sabe de uma coisa? Aquele anjo vem sobre ele e começa a lutar com ele. Sabe o que Jacó precisava? Mudar de nome. Jacó precisava mudar de vida. Eu acho tão interessante que aquele anjo fere a coxa de Jacó para Jacó parar de lutar. E Jacó então sai mancando. Isso fala para nós, até o andar de Jacó mudou. Porque quando você é transformado por Deus, quando Ele te dá um novo nome, você não caminha mais como você andava. Deus precisava mudar o caminhar de Jacó.